Chegou alguém que teve esse ponto de morar na rua, Não. de vocês aqui? 10 anos. E por que você quebrou o laço? Porque tinha um mendigo que vinha aqui naquela época, Sim. o mendigo que o Carlinhos fazia, Uhum. que ele ficava aqui na rua e a gente ficava conversando com ele, sentava, batia um papo aqui. A gente ia almoçar e batia um papo. Ele era um cara meio maluco, interessante o cara. Eu falava, porra, bicho, mas você não... Ele falou, não, eu vivo bem na rua, eu vou ali, eu pego uma latinha, eu não quero mais a sociedade, porque a minha vida aqui... Por que quebra esse laço com a sociedade? Ele parece que tem uma vida paralela, né? Por que você fez isso, se você morou na rua e tal? Eu comecei a usar droga desde muito cedo, 14 anos. E o vício, ele é progressivo. Então, no começo, um baseado já era o suficiente. Depois, um baseado já não dava certo, já tinha que ser uma vela. Depois, uma vela já é um baseado, bomba. já é uma bomba. E depois, à noite, já estava sem disposição para sair, começava a usar cocaína. E nisso foi se aumentando as quantias, foi se aumentando o cardápio ali, né? Exposto a bebida, a cocaína, depois o crack. E isso vai quebrando o vínculo familiar, porque a gente começa a se afastar da família, das pessoas que querem o nosso bem, para poder viver pro vício. E a família também se afasta, né? A família... Ela tenta... A família não está preparada para ter um drogado dentro de casa. As pessoas estão preocupadas em trabalhar, meus pais, meus irmãos, eles tinham os seus objetivos, os seus sonhos de vida e era difícil para eles lidar com essa situação, tipo, nossa, por que ele parou a vida para viver por uma porcaria dessa? E não que a família queira o nosso mal, mas por não saber lidar com essa situação, acaba às vezes falando coisas que magoam, vão ferindo a nossa alma. Por diversos motivos as pessoas vão parar na rua. Eu, particularmente, perdi um pouco essa identidade de filho. Eu comecei a... Não tinha motivação para trabalhar, não tinha mais motivação de ficar em casa. A rua me atraía mais do que ficar no meu lar. E por se multiplicar a quantia de droga, o envolvimento com as coisas da rua, do vício, eu optei por sair de casa para até aliviar o sofrimento da minha família, porque eles não suportavam mais me ver naquela situação. Eu cometia vários crimes para poder usar a droga, então sempre a polícia estava atrás de mim, o pessoal vinha com filmagem de roubos no bairro, e às vezes nem era eu, mas já associavam aqueles delitos à minha pessoa ou a pessoas que andavam comigo. E então eu resolvi sair de casa e ir pro centro. E então eu conheci a Cracolândia em 2000 e até 2010 eu conseguia ir e voltar. Eu conseguia voltar para casa, às vezes conseguia um emprego, trabalhava alguns meses, mas em 2011 eu resolvi sair de casa justamente para assumir de vez o vício e se tornar um mendigo. Fui morar na Cracolândia e vivi na Cracolândia durante 4 anos e meio. É maluco. E como é que você saiu? Existe todo um quebra-cabeça nessa história. Em 2005 eu fui convidado a conhecer a Igreja Bola de Neve. E ali eu conheci as pessoas e comecei a conhecer histórias de pessoas que superaram. Mas eu nunca levei isso muito a sério. Em 2015, que foi o ano que eu saí, eu tinha recebido uma palavra de uma das pessoas que vão fazer esse trabalho, igual o nosso projeto faz, de corpo Resgatar. a corpo. De chegar e falar, olha, tem esperança, é possível você sair dessa vida. Olha essa pessoa aqui, olha o Beto. O Beto passou por isso, e talvez ele vai contar, talvez ele tenha essa oportunidade de contar. Hoje ele consegue ter um emprego, consegue viver com a família, você também um dia consegue. Olha aqui o pastor também teve uma situação. E houve uma palavra que dizia que há esperança até para uma árvore cortada, que mesmo que seu tronco envelheça na terra, a raiz, aos cheiros das águas, ela brotaria e daria ramos como uma planta nova. E aquilo, para mim, é uma passagem bíblica que está no livro de Jó. Jó foi um homem muito sofrido, que teve uma doença, que é uma lepra, que na época era uma doença mortal. Ele perdeu todos os seus bens. E essa passagem fala da história dele. E foi uma palavra que me trouxe um ânimo, uma esperança, como diz, há esperança até para uma árvore cortada. E isso ficou matutando na minha mente. A palavra de Deus, ela acabou sendo
um alimento para os meus dias assim maus. Eu ficava pensando, poxa, a esperança. Então eu ficava pensando no poder regenerativo que a natureza tem, que o nosso Criador fez. Uma pessoa que se machuca, logo se cicatriza, sei lá, a natureza que é depredada, logo ela se renova. E aquilo começou a me dar mais brisa que o crack, começou a me dar mais brisa que... É uma loucura. motivação, né? É uma loucura, pra quem não entende, é uma loucura. Porque eu fiquei com isso muito tempo na minha mente. E aí um dia eu falei pros meus amigos, pessoal, eu vivia ali, né? Eu fazia cachimbo, vendia cigarro e bebida lá no Fluxo. Eu peguei e falei pros caras, eu vou embora. Mas você vai pra onde? Eu falei, não sei, cara. Eu tô com esse negócio na minha cabeça, a esperança até pra uma árvore cortada, cara. Tava muito Pô, louco. bateu Eu pra muito cacete. louco, eu tava brisando É nisso. isso. E aí eu falei Uns assim, mas cogumelos. o que isso tem a ver? Eu falei, cara, por exemplo, o tronco que tá apodrecendo na terra sou eu. Mas existe uma raiz, que é o meu fôlego de vida, que se for regada com a minha fé em Cristo, pelo que eu ouço as pessoas virem falarem, porque nós na Cracolândia, nós éramos totalmente desprezados. E de repente vinham pessoas e posso te dar um abraço? Cara, você é meu irmão, vamos comer alguma coisa? Fala, quantos dias que você tá sem comer? Pô, você tá mó sujo. Você não quer ir lá na igreja tomar um banho, pôr uma roupa limpa? Cara, isso é uma representação, assim, é o amor que toca o mais profundo, que cura a ferida mais profunda da alma. E aí eu falei, cara, não sei, eu não quero mais isso pra mim. Se há esperança até pro mar, imagine pra mim, porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos. Ainda mais que sou eu que sou filho. Então, assim, e aí eu resolvi ir embora. Peguei minhas coisas, dei em troca de uma coberta e fui embora. E aí aconteceu que naquela noite eu encontrei o pessoal da igreja saindo de uma padaria. Inclusive a pessoa que pregou no dia, em 2005, quando eu fui conhecer a igreja, estava nessa padaria com essas pessoas. E eu falei, poxa, eu conheço essa mulher, ela é a pastora Priscila, né? Ela falou, você me conhece? Eu falei, conheço, eu fui na igreja. Ela falou assim, eu preguei sobre o filho pródigo, que é uma passagem que está escrito, uma parábola de Jesus, de um filho que abandonou as coisas, abandonou o lar, pegou suas coisas e foi viver uma vida de aventura longe de casa. E passou essa euforia, ele acabou perdendo tudo, e quando ele caiu em si, ele falou, meu, olha a vida que eu levo, eu tenho um pai que tem tudo, e eu tô passando necessidade na rua, então eu vou voltar para casa do meu pai, vou explicar o que aconteceu, e quem sabe ele me receba de volta. E ela falou, eu acabei de pregar sobre isso, e não é por um acaso que você tá me encontrando, porque você é esse filho que um dia foi distante, mas que reconheceu que é possível voltar para casa do pai. E é possível recomeçar essa vida. E nós não vamos se deixar nessa situação. E ser chamado de filho, numa situação onde eu já disse que eu já tinha perdido até minha identidade de filho. Pra quem só era chamado de nóia, Pra quem- É. teve uma palavra de amor. Alguém Uma deu uma palavra de sombra. amor que tem